eu começo realmente lá no interior de Minas, como office boy, e depois vou aprendendo muito dentro do cartório, até chegar nesse ponto de desenvolver parques aquáticos, né, que é um conceito de parque aquático, que na verdade não é um parque aquático, é uma praia, né? Hoje, no período de obra, a gente vai atingir até quase 1000, diretos e indiretos ali, com os terceirizados, empreiteiros que vêm, saem, voltam e tudo. A gente deve atingir quase 1000, mas com o parque funcionando 400. Bem-vindo a mais uma edição do Rcast, nessa versão que eu adoro, que é o Talks. E hoje eu estou aqui com o Klinger. Gente, ele idealiza, constrói, executa negócios que vocês não vão nem imaginar. Vocês não conhecem ninguém que fazem parques aquáticos. É um negócio super interessante e eu não conhecia muito a fundo ainda e tomei uma aula com ele aqui. Na verdade, ele já é nosso cliente, então a gente conhecia uma boa parte dessa história, mas os detalhes a gente veio conhecer hoje aqui. Eu vou deixar que ele se apresente, vai ser muito melhor do que eu falar, né, Klinger? Legal demais, é um prazer, né, participar aqui. A gente que já bate papo, já participa também dos encontros, né, lá no escritório. Então a gente está sempre aqui em casa. E para mim é um prazer fazer esse bate-papo para conhecer um pouco da minha história, um pouco também dos negócios que a gente desenvolve, né? Legal. E hoje a gente trabalha com parques aquáticos, com desenvolvimento, né, idealização, construção, operação de parques aquáticos, que é um negócio bem diferente do mercado, né? Não é todo dia que se constrói um parque aquático. Sim. Mas a minha breve apresentação é o seguinte, eu começo realmente lá no interior de Minas, né? Num cartório, onde eu começo a trabalhar como office boy e depois vou aprendendo muito dentro do cartório sobre as questões de registro imobiliário, procuração, reconhecimento de firma, autenticações, tudo mais. E depois eu vou evoluindo para outras áreas, né? E até eu chegar hoje nesse podemos chamar assim, um conhecimento multidisciplinar, porque eu passei por contabilidade, trabalhando no departamento pessoal, departamento fiscal, depois eu fui para o mercado agronegócio, depois eu fui desenvolver loteamentos, né, projetos de loteamentos, urbanismo, até chegar nesse ponto de desenvolver parques aquáticos, que é um negócio um pouco diferente, mas é bem interessante. O parque aquático ele é exatamente uma soma disso tudo, né? Exatamente. A parte regulatória, imobiliária, a parte de gestão, a parte de governança, a parte de contabilidade, a parte de experiência, a parte do ser humano, a parte de gestão de risco. Nós vamos falar disso aqui com bastante detalhe, né, nesse empreendimento. Mas como é que nasceu essa história? Como é que nasceu esse desejo, né, como é que você enxergou a oportunidade de fazer um parque aquático? Porque, assim, pra gente, né, que é leigo no assunto, acho que para quem está nos vendo também, é algo muito, muito grande, muito distante da gente. A gente não sabe como é que nasce um parque aquático. Exatamente. Na verdade, tudo isso nasce o seguinte, eu trabalhava no mercado de loteamentos urbanos, nós vamos desenvolver alguns loteamentos em Raul Soares. Na verdade, Raul Soares, e ali ao lado, um grupo de empresários começou a desenvolver um parque aquático, e eu comecei a participar da prestação de serviço também lá. Entendeu? Eu comecei a enxergar o negócio, né, paralelo ao loteamento, e tudo deu certo, tudo se desenvolveu, né, a partir de 2012 ali. Quando foi ali para 2019, por aí, eu fui convidado para vir para Belo Horizonte para desenvolver um aqui, me tornar sócio. Né, então eu participei desse momento, né, de mudança, vir aqui para Belo Horizonte, buscar um terreno, entender ambientalmente esse negócio, entender juridicamente, questão de ocupação de solo, tudo isso envolve um parque aquático no início, né? Você tem que chegar na terra lá onde está o capim, você tem que entender o pasto ali, onde é que vai ser a piscina, onde é que vai. O que pode ser feito ali, né? A posição do solo, a posição do solo, exatamente. E o parcelamento do solo, como é que pode, o que as prefeituras permitem, né? Então, aí em 2019, a gente vem e faz a concepção do Aquabit, que é um parque que já existe. É o segundo, na verdade. Foi esse primeiro lá, né? E esse primeiro que eu me tornei sócio. E dentro disso criamos a concepção aqui na região metropolitana, né, que é um conceito de parque aquático, que na verdade não é um parque aquático, é uma praia, né? Na verdade esse conceito é um conceito de parque urbano, né? É diferente dos parques que tem aí, que todo mundo conhece, né? Caldas Novas, Olímpia, tem o Beach Park de Fortaleza também, são parques de turistas, as pessoas vão até lá para viajar, fazer turismo e vão até os parques. O nosso não, o nosso é diferente, é um negócio urbano mesmo. Que as pessoas rodam ali 50, 100, até 150 quilômetros para frequentar esse ambiente durante o dia. Então é um modelo de negócio diferente que atende uma classe social diferente também. Então tudo isso enquadra nesse tipo de negócio nosso, mas o nosso parque atual é o Aquamais, que nós estamos desenvolvendo na cidade de Betim.
que é uma cidade muito forte economicamente, né? Sim. A gente viu muito potencial na cidade, muitas pessoas, as cidades do entorno também. Então, hoje, o Aquamais é realmente o parque está em fase de desenvolvimento para a gente. Legal, bacana demais. Então, é como se fosse um day use, mas é uma cota anual. Depois você vai falar desses detalhes para a gente. Não tem hotelaria, né? Não tem hotelaria. Até que tem hotelaria, a gente faz uns chalés, faz algum outro, como se fosse um resort, mas isso no futuro. No primeiro momento, a gente trabalha com a parte aquática mesmo, atende a região e atendemos sócios e também day use, né? Na verdade é isso. Entendi. E qual que é o fator emocional que está por trás de quem frequenta esse parque aquático? Ou seja, o que ele busca? Qual é o fator emocional dele? Então, na verdade é isso. As pessoas hoje, elas, né, têm muito essa necessidade de entretenimento, e algumas regiões ainda mais. Né? Então a gente sentiu muito isso em Betim. Né? Betim, por exemplo, as pessoas de lá, Betim, tem medo de Contagem, Ibirité, Igarapé, Joatuba, toda aquela região ali, para eles se deslocarem dali, para eles irem até Belo Horizonte, para uma Lagoa da Pampulha ou para um outro tipo de entretenimento, é um pouco longe, né? Às vezes as pessoas ficam desanimadas de sair e se deslocar, então nós sentimos que Betim tinha essa necessidade de ter um empreendimento desse, né? E as pessoas lá em Betim, elas têm principalmente essa questão de sentirem que fazem parte disso. O pertencimento. Pertencimento. Agora nós temos um empreendimento, agora nós temos uma praia, né? Entendi. Porque, na verdade é isso, nosso conceito é praia, né? Conceito democrático, uma grande piscina de ondas, então as pessoas se sentem como se tivesse uma praia perto delas. E é tudo muito bem tematizado, o Aquamais é todo tematizado como se fosse uma praia do Rio de Janeiro, que é Copacabana. Que legal. Vai ter o calçadão de Copacabana, o Cristo Redentor, vai ter o Pão de Açúcar. Então tem toda essa tematização bem perto do público. Então, assim, então as pessoas têm esse sentimento de pertencimento realmente dentro disso, de um empreendimento que principalmente cabe no bolso, sabe? As pessoas, às vezes, elas enxergam alguns tipos de empreendimentos, que sejam até mesmo apartamentos, casas, ou alguns condomínios, as pessoas, às vezes, enxergam, não têm a capacidade de entender que, às vezes, cabe no bolso dela. E o parque aquático não, o parque aquático cabe, né, para a classe trabalhadora, todo mundo que tem família, né? Então, é bem próximo, assim, das pessoas mesmo, esse tipo de empreendimento. Vamos falar um pouco desse business plan, desde o começo. Sim. Como é que você, assim... Né, como é que nasce a ideia, né, o local, etc. Sim. Que fases você percorre até chegar na última fase, que é a operação. Né, detalhadamente, como é que isso começa? Exatamente. Na verdade, né, o Aquamais, por exemplo, como nós já temos know-how de outros, né, tanto da parte comercial quanto da parte de realização, a gente enxergou o potencial da região. Né, aquela região, né, muito forte economicamente, então começa por aí. A gente vai para um local onde tem muita gente, né? Público muito grande, cidade. Às vezes a gente for para uma cidade muito longe, onde não tem essa capacidade de concentração popular, a gente não é bem sucedido dentro desse negócio. Então, a primeira coisa é isso, pesquisa de mercado, público e tudo mais. Depois entra a minha parte principal, que é pisar no terreno. Pisar no terreno e entender a parte ambiental, a regra da prefeitura, como é que funcionam as legislações ali, né, a parte ambiental principalmente, porque alguns terrenos são maravilhosos, são muito bem posicionados, mas não tem viabilidade ambiental. Então essa parte ela é crucial. Depois a gente vem entendendo a parte de terraplanagem, onde vai ficar as piscinas, e também a parte de infraestrutura. O que tem ali perto? Né? Isso influencia muito no custo de implantação. Tem água, tem esgoto, energia, internet, trevo. Às vezes um trevo de acesso viário a uma rodovia hoje fica por 8, 10 milhões um trevo. É mesmo? Então é muito caro. Vocês são obrigados a fazer, às vezes. Exatamente. Se o seu empreendimento for impactar o sistema viário ali, né, você tem que fazer o trevo. Então, muitas vezes, esse terreno, quando eu piso lá, eu olho muito essa questão do terreno. Então, vai para essa questão de implantação. Depois a gente começa realmente a vender algumas cotas, né, na região, e a gente parte para a obra. Que aí a obra é uma obra feita rápido, né? Uma obra de 2 anos, aí, um negócio muito grande. Quantos metros quadrados? Então, a nossa área toda tem 150 mil metros quadrados hoje, sabe? Então, a gente ocupa agora, num primeiro momento, 100 mil metros quadrados, nossa, depois vai fazendo as expansões. Então, é uma obra muito grande. Em 2 anos é muito rápido. É muito rápido, mas tem um segredo aí. Qual que é a estratégia para isso? Isso que eu ia perguntar. Exatamente. A estratégia principal é o seguinte, é construção modular. A gente constrói muita coisa dentro da fábrica.
Quando você fala 2 anos de obra, você tem 2 anos de chuva, né? Você tem 2 períodos de chuva. 2 períodos de chuva, pelo menos. Pelo menos ali que você pega. Então, e esse último ano agora foram 90 dias de chuvas direto, né? Sim, sim. Para a gente atingir o sucesso da inauguração no prazo correto, a gente trabalha com construção modular, construção industrializada, isto é, dentro da fábrica. Tá. Os banheiros são construídos dentro de fábrica, os pontos de venda são construídos dentro de fábrica. Tudo isso, quando está chovendo, está construindo. Acabou a chuva, você chega e só monta. Entendi. E os toboáguas também são todos comprados de empresas de São Paulo, empresas de fora, e essas empresas também constroem esses toboáguas nesse período para depois fazer a montagem, né? Entendi. Então essa é realmente a estratégia. A parte de concreto, de piscina, essas coisas não tem jeito, né? Tem que fazer em loco mesmo, mas a gente junta tudo isso. Se a gente for fazer de concreto, tijolo, entijolar, rebocar, bater laje, não dá tempo. Não dá tempo. Porque é uma estrutura muito grande. A construção modular, por exemplo, leva o quê? Metal, steel frame? Steel frame, principalmente, né? Steel frame com placas cimentícias, né? Cimentícias. Tudo isso é montado dentro de uma fábrica, coloca elétrica, coloca hidráulica, coloca tudo prontinho já, e você transporta e acopla. Que legal. Então, tudo isso traz uma agilidade muito grande. E vocês mesmos é que fazem? Exatamente. Na verdade, verticalizou. Nós também temos uma empresa de construção modular, se chama Modulife, né, existe desde 2021 e ela apoia esses parques que a gente constrói, entendeu? Então nós montamos uma empresa, eu e meu irmão, o Clinton, com meus outros irmãos também, todo mundo é sócio hoje, e a gente atende exatamente os nossos parques e outros parques aquáticos e outros, até mineradora também, que precisa de banheiros móveis, né? E escritórios móveis, muitas vezes. Legal. Então tudo isso é feito de construção modular, que você pode deslocar esses módulos e montar seu escritório em locais diferentes. Você não precisa de fazer e depois quebrar tudo e jogar fora e construir de novo, né? Então, tudo isso soma muito nesse nosso negócio. Sem a construção modular, talvez a gente não conseguiria inaugurar um parque nesse período. Uma estratégia interessantíssima, né? Entendeu? Agora, você pulou uma parte importante aí, que é a parte do funding, né? O dinheiro para fazer isso tudo. Como que você capta? Como é que vocês fazem com isso? Então, exatamente, isso é o desafio Brasil, né? Desafio do empresário. Você ali que é 14,5% ao ano, né? Exatamente. Poucas pessoas querem investir, às vezes, né? Tirar o dinheiro do banco, colocar em novos negócios. Mas esse talvez o meu desafio, o maior desafio empresarial é esse. Para começar, para você fazer um empreendimento desse, você tem que ter dinheiro. Sim. Você não pode entrar só pensando em captação, em banco, em funding. Não adianta. Então, a gente realmente precisa de ter capital para entrar. Quando a gente entra no negócio, a gente tem que startar o negócio. Muitas vezes a gente tem que comprar o terreno, né? Então, precisa de ter esse dinheiro. Mas depois você vai para o mercado. E aí entram as dificuldades mesmo dos jovens empresários, né? Que muitas vezes montam seus novos CNPJs. E aí, cara, começa a luta. Porque às vezes você acha que o banco vai te ajudar, às vezes você acha que um fundo vem, mas é difícil, né? Histórico, os ratings, né? Garantias, histórico de CPF também, né? Sim. O banco, muitas vezes, ele te empresta para o seu CNPJ, mas está de olho no seu CPF. Então, é verdade. Então a gente tem muito isso, essas aprovações de crédito, né? E num país do jeito que está hoje, com juros altos, as pessoas ainda têm menos disposição ainda para colocar dinheiro no mercado e tudo mais, com juros bem altos. Então, esse é o maior desafio. Você está entendendo? Você empreender e não ter esses recursos, muitas vezes, mais fáceis, né? E a gente fala de banco de desenvolvimento, BDMG, BNDES, mas eles também são bancos, né? Eles têm a regra do jogo também, claro. Tem as bancadas de crédito que aprovam ou não aprovam, também pedem garantias, também pedem vários documentos aí, né? Que não é só os bancões que pedem, né? Os bancos de desenvolvimento. Os tamboretes também. Então o banco de desenvolvimento ele é isso, né? Ou talvez ele empresta para os muito grandes, que já estão estruturados e com garantias, ou então para aquele muito pequeno, onde o cara coloca crédito, risco é menor, pulveriza ali, mas quem está no meio dessa cadeia sofre muito com os bancos de desenvolvimento, que é o nosso caso. Nós não somos um empreendimento gigante, mas também não somos pequenos. Então falta para a gente, essa é a nossa dor. Se o Banco de Desenvolvimento talvez apoiasse melhor essas estruturas, talvez desenvolveríamos mais negócios. Viu? Você pode falar para a gente um número aproximado aí para tirar do chão para uma operação, um parque aquático desse? Mais ou menos? Você fala construção de todas as etapas? Imóvel, terreno. Pois é, então, em todas as etapas em torno de 80 milhões. 80 milhões de reais. A gente começa a escalar, né? Em torno de algumas operações ali internas. Isso vem através de uma venda de uma praça de alimentação também, né? Que a gente tem. É como se fosse um shopping, né? Entendi.
vários pontos de alimentação, tem restaurante, tem choperia, tem também lojas de conveniência, tem outras questões também que aportam capital nesse negócio, né? Então é em torno disso aí. E quais são as formas de monetizar? Sim. Ali a cota, mas tem também os serviços, né? Como você disse agora. É porque, na verdade, o parque, esse negócio, ele tem duas fases, né? Ele tem a primeira fase, que é uma fase de, principalmente, vendas, né, de títulos, mais praça de alimentação versus obras, né, que é a fase onde o empreendedor ali, quem está empreendendo, não tem retirada de lucro, né? É bom relatar isso. Porque você está só investindo, você está tirando o seu capital, está colocando, você está fazendo as vendas, está colocando tudo ali na obra e no empreendimento. Então, depois que passa essa fase, que a gente constrói e inaugura, né, a primeira etapa principalmente, não inaugura 100% de um parque, inaugura 70%, 80% dele, o restante fica para as expansões. Depois que vem a operação, aí sim, você tem um outro fluxo de pagamento, que é receitas versus despesas da operação. Tá, nós vamos chegar lá também, a operação. Exatamente. Então são duas linhas financeiras que a gente controla aí diariamente. Uma que vem de obra e a outra você já está pensando na operação, porque também não pode deixar lá para frente. Tem que contratar todo mundo, treinar a equipe, estruturar os restaurantes, tem tudo isso também que faz. Então, financeiramente falando, é isso. São várias linhas que a gente tem de linhas financeiras dentro do negócio. Essa fase inicial semelha-se muito a um loteamento, então, né? Porque você coloca o dinheiro primeiro, ou faz uma etapa, não tem retorno ainda. Sim. Muitas vezes você não tem o dinheiro inteiro, é a parte 100% ali daquele investimento. Você tem uma parte grande já, mas não tem tudo ainda. E aí, quem vai comprando as cotas, por exemplo, que é quem iria comprando os terrenos, por exemplo, vai colocando dinheiro, né? Então, se lembra um pouco, né? Como se fosse lançar um loteamento. Né? Exatamente. Eu estou um pouco assustado com os loteamentos agora por causa dos prazos de pagamento. Né? Né? Eu tenho visto loteamentos sendo vendidos aí até em 200 parcelas, né? E aí fica difícil de controlar um recebível desse. Né? Até mesmo os indexadores, né? As correções através do IPCA, IGPM, como é que você corrige com um longo prazo, assim? Mas talvez seja até venda de carteira e recebíveis. Algum FDIC por trás, não sei, talvez tenha alguma estratégia, né? Exatamente. Mas é muito longo prazo. É muito longo prazo. É quase um financiamento imobiliário mesmo. E você passa por várias crises aí nesses 20 anos aí. É verdade. Bom, então o funding é um problema, mas você tem uma solução para ele. Que é fazer essas captações também. Né? E funding também, a gente também consegue, né? A gente consegue captações, fundos que nos apoiam e tudo mais, mas é tudo de acordo com o momento do país, né? Às vezes aportam mais, às vezes aportam menos. Então a gente tem crédito também, sabe? A gente não deixa de ter, não, mas é difícil quando você quer realmente fazer um aporte, uma captação maior. E o investidor também, às vezes, nosso negócio é muito peculiar, o investidor olha. Tem com muita ressalva. Com muita ressalva, né? Porque às vezes. Não entende, né? Não entende, exatamente. Talvez o cara. Mas faz comprar um apartamento. Comprar um apartamento ou comprar um lote. Comprar um lote, porque ele tá vendo o imóvel ali. Exatamente. Então, realmente um negócio muito peculiar para a questão de investimento também, sabe? Agora, tudo que é mais peculiar e mais diferente, né? Aí também tende a ser mais rentável, né? Rentável e um payback mais rápido. Entendi. Sabe, o nosso payback, se o investidor entrar hoje, a gente tem um payback de máximo de 3 anos. É muito rápido. Você está entendendo? Mas só que é difícil do empreendedor, às vezes, ou do investidor, às vezes, entender esse jogo, que não é um negócio comum. Né? O cara vai fazer uma diligência, por exemplo, ele às vezes não entende esse fluxo. Mas é um negócio de payback rápido, é um negócio bem interessante. Dentro do movimento, um grande capital também, muito maior que um loteamento, muitas vezes, um capital num prazo mais curto. Mais intensivo, né? Diante de um público que tem poder de consumo, né? A classe que frequenta os parques hoje, ela tem poder de consumo, ela tem emprego, ela quer diversão, né? Então tudo isso é onde a gente enxerga realmente que o nosso negócio é um bom negócio. Por causa disso, né? E é uma classe que não passa por muitas crises também, né? A guerra no Irã, não problemas, tanto, né? não afeta tanto a classe. O salário dele não muda, né? O salário não muda, né? Tem todos os reajustes dele ali. Na nossa região, por exemplo, lá de Betim é uma região com muitos benefícios, né? Uma cidade historicamente industrial, né? Então é uma cidade que tem muitos benefícios também, muito salário, benefícios. Então é uma cidade que tem uma robustez
de faturamento, de consumo, né? O setor de transporte, ali, a cegonha, por exemplo, é muito Cegonha, forte, ali, a Fiat, Sada, ali, tá ali, a Fiat. Exatamente. Movimenta muito dinheiro. E Betim foi uma cidade que recebeu muitas grandes empresas dos últimos anos, né? Nós, por exemplo, somos vizinhos do Mercado Livre. Mercado Livre, a Amazon já está lá, já tem um tempo também, né? A Vilma Alimentos foi para lá, a Belgo, fora a refinaria. Não, tá ali pertinho, né? Ali é Contagem, né? Magresita é Contagem. Já é Contagem ali, mas é toda uma região ali, né? Mineração também. Então, assim, uma região muito robusta em termos de salários, né? E condição de consumo. Agora falando um pouquinho da parte de operação. Sim. Vamos entender como é que se opera um parque aquático. Eu não tenho nem ideia, tá, pessoal? Já vou falando aqui que eu vou fazer pergunta de leigo mesmo, porque eu tenho algumas ideias vagas aqui, né? Vamos começar. As principais linhas de receita, quais são? Então, na verdade é o seguinte, o parque aquático, quando ele abre as portas, né, a gente fala, tem toboágua lá dentro, tem tirolesa, tem muitas coisas, mas o forte é a praia, né? Tá. Todo mundo gosta de chegar. Mineiro gosta de praia, né? Sentar na areia. Cabo Frio, Guarapari deveria ser nosso, mas tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. Inclusive a gente fala isso. Agora você não precisa ir para Guarapari, você não precisa ir para Cabo Frio nem para Copacabana. Nem para Copacabana também. Copacabana tá em Betim. Mas é em cima disso. Então a gente tem esse conceito de praia. Uma praia democrática, junta muita gente mesmo, tem todos os atrativos diários e as pessoas entram ali com a linha, para consumir, para se divertir e tudo mais. Então nós temos essa parte do sócio mesmo, né? Que é uma linha de faturamento, as renovações anuais. Que ele compra a cota, é isso? Ele compra uma cota de 50 anos. E temos as renovações anuais. Pois é, aí a cota é direito de uso, não é propriedade. Não é propriedade. Não tem propriedade compartilhada. Não é. Não tem domínio, né? Ele tem um direito de uso por 50 anos daquela estrutura quando ela estiver aberta, né? Tá. Geralmente sexta, sábado, domingo, quando é semana das crianças, semana toda, janeiro a semana toda, mas muitos períodos do ano, sexta, sábado e domingo. Então ele entra para utilizar. Então ali nós temos a praça de alimentação, com churrasquinho, com hambúrguer, chopp, cerveja. Temos os restaurantes, né, também, que é uma outra linha de faturamento dentro dessa questão. E depois nós temos algumas coisas, tirolesa, por exemplo, que é pago à parte, os armários para você guardar as suas pertences, né, durante o dia também, e outras coisas que são pagas à parte ali. Mas o principal realmente é a questão do repasse da praça de alimentação. Sabe? É como se fosse um shopping, né? Vários pontos que tudo que vende repassa para o parque para gerar manutenção. E quem está ali dentro vendendo, esse repasse, ele tem um horário concentrado de funcionamento. O cara, por exemplo, da hamburgueria, ele tem um horário que tem muita gente concentrada num período pequeno de tempo. Na hora que ele abrir uma hamburgueria 8 horas da manhã e fechar 10 da noite, ele tem um horário concentrado, com segurança, com marketing, com limpeza, jardinagem, tudo isso. O cliente na porta. Eventos do parque, então tudo isso ele comercializa e faz um repasse para o parque cobrir todas essas despesas. Entendi. Né? Então, talvez o faturamento mais impactante mesmo é na praça de alimentação que interessante. Diária, entendeu? Porque acumula muita gente, né? Nosso parque tem capacidade para 12 mil pessoas. 12 mil pessoas? Então, quer dizer, se for colocar sexta, sábado e domingo, é um evento por dia, né? É um grande evento por dia. Às vezes aí, nem o Mineirão, às vezes nem o Independência, a Arena do Galo, concentra 30 mil pessoas no final de semana, né? Então é verdade. Tudo e as principais despesas? Mão de obra, tratamento de água, imagino que seja algo... Exatamente. Tem algumas despesas bem impactantes quando você fala de manutenções, né? Hoje, por exemplo, a forma que se trata a água é uma forma cara, né? Você trata-se a água com alguns cloradores e com algumas questões de ozônio também. Então a água, o tratamento é muito caro. Por quê? Porque não troca a água da piscina, né? A água é tratada, filtrada, reutilizada. Então só coloca na piscina a água que evapora. Então não troca água de piscina todo final de semana, você vai fazendo todos os tratamentos ali. Então isso é caro, mas a energia também é cara, né? Para tocar as turbinas das piscinas de onda, para fazer as ondas, os toboáguas, tudo isso também é muito caro, mas a gente tem hoje alguns recursos também renováveis que a gente utiliza, né? Mas a mão de obra principal, né? Você tem muitos salva-vidas, muitos seguranças, bilheteria tem muita gente trabalhando, entendeu? Então, assim, é um impacto social muito grande. A parte de emprego na região, sabe? Muitas pessoas que vêm para trabalhar. Diretos? Cara, diretos com o parque funcionando, 400. 400 com o parque em funcionamento, né? Hoje, no período de obra, a gente vai atingir até quase 1.000.
diretos e indiretos ali com os terceirizados, empreiteiros que vêm e saem, voltam e tudo. A gente deve atingir quase 1.000, mas com o parque funcionando 400, entendeu? Todos os pontos de venda, que são praticamente 20 pontos de venda, né? Mais a nossa equipe, é muita gente. O impacto social no emprego e no empreendedorismo também. Porque esses pontos de venda internos lá, muitas pessoas estão abrindo seu primeiro ponto de venda lá, cara. Olha só que interessante. A gente faz curso, leva o pessoal, ensina como é que abre empresa. Pô, legal. E a mulher, às vezes, a mãe compra um ponto de venda para o filho trabalhar, o pai compra para o filho ou para a família, entendeu? Então, assim, são 32 CNPJs que a gente vai abrir lá dentro. Então, é um impacto social também para o empreendedorismo, né? Então, as pessoas começam ali, cara, dali elas desenvolvem outros negócios e tem outros know-how. E você busca mão de obra local também? Sim, quando a gente vai para uma cidade, a gente concentra muita coisa na cidade, sabe? A gente muda, para começar, a gente muda para a cidade. Sim. É muito, a gente muda mesmo. Eu moro em Betim, meus sócios todos moram em Betim hoje, e a gente muda para a gente ter todo esse convívio social e a gente busca toda a mão de obra ali, sabe? Lógico que não tem como, né? Tem toboágua que você compra fora, algumas coisas que a gente compra fora, mas a parte de mão de obra, material de construção, concreto, tudo regional, sabe? A gente gosta muito desse contato regional. Sim. Nós somos mineiros, né? A gente sabe disso. A gente gosta disso, a gente gosta de conhecer as pessoas, né? Conhecer as pessoas, conhecer os vizinhos, conhecer todo mundo. Então a gente já fez uma grande amizade em Betim, né? Nesse praticamente um ano e pouco que a gente está morando lá, e a gente está muito satisfeito. E é uma cidade que tem todos os recursos, né? Tem muito recurso, realmente. Está tudo muito perto. Então a gente não tem essa dificuldade de não só de mão de obra, como de materiais de construção e tudo mais. Agora, como é que vocês pensam a experiência do cliente, a experiência dele lá dentro? Desde a hora que ele chega no estacionamento, aliás, até antes, né? O acesso, né? O acesso para ele chegar, estacionamento, como é que isso é pensado? Sim, é porque é o seguinte, isso é um roteiro, né? Quando você está num resort, por exemplo, todo mundo pensa no seu roteiro do dia. E a gente também tem esse roteiro do dia. Então o cara chega no estacionamento, a gente já deixa uma experiência com ele ali, antes de ele pegar as filas, talvez. A gente tem, inclusive, uma idealização nossa de abordagem, assim, de alguns grupos de humor, de pegar o pessoal no estacionamento e tudo. Mas a pessoa, quando entra com a família, tem que ter diversão para todo mundo. Então a gente pensa muito nisso. Tem que ter um toboágua para o filho, tem que ter um toboágua para o filho ir junto com o pai, né, para ter aquele momento ali em família também. E talvez um toboágua menorzinho para criança de 3 anos. Tem que ter uma piscina com um espelho d'água bem pequenininho com os sprays para bebezinho também. Olha que legal. Então tem que ser todas as idades. E aí, o pai às vezes gosta de tomar uma cerveja, gosta de ficar ali na beira da praia, pegar uma piscina. A mãe talvez gosta de fazer alguma outra atividade, que seja também para descansar em alguma rede e tudo mais. Então tem que ser completo. Então o roteiro seria o seguinte: a pessoa entra já com toda alegria, de manhã tem um evento para os filhos, um show com a Patrulha Canina, algum show com a Branca de Neve, de manhã, né? Depois ele vem para a praia, e ali tem uma animação na piscina também, liga a onda, aí o cara vai para o toboágua e fica fazendo esse rolê ali dentro, com várias atividades durante o dia. Cada um no seu horário, né? A piscina de onda, por exemplo, não fica com a onda ligada o dia todo. Entendi. Fica alguns momentos do dia, que aí vai todo mundo ali e tal. Então, assim, a gente cria esse roteiro até a pessoa fazer todo esse rolê durante o dia e voltar para a portaria. Aí quando ele volta para a portaria, tem como se fosse uma despedida, algum outro grupo ali, alguma música na portaria também, as pessoas saindo, né? Então é todo esse trajeto que a gente faz para a pessoa ter essa experiência durante o dia todo. Né? E ele nem percebe que tem esse roteiro, né? Ele vai sendo levado, né? Vai sendo conduzido. Vai sendo conduzido muitas vezes. Vai sendo influenciado a seguir essa rota e essa experiência, né? Exatamente. E são experiências distintas por idade e por gosto, né? O filho, por exemplo, está lá vendo um show musical lá, com um humor e tudo, talvez o pai tenha outro ponto, e aí as pessoas vão transitando entre essas áreas, né? Tem os jovens, né, gostam de toboáguas mais radicais, e ficam mais dos toboáguas radicais, e esse outro gosta de ir na tirolesa. As áreas instagramáveis hoje são muito fortes, né? Ah, que legal. Então a gente tem muitas áreas instagramáveis, também tem um Cristo Redentor lá, né? Pô, não é todo dia que você tem um Cristo Redentor em Minas Gerais, né? Em Betim ainda. De frente para a praia lá. Legal. Então, quer dizer, então as áreas instagramáveis hoje são muito atrativas também, né? Você pode ver que as pessoas ficam ali naquele local,
né, fazendo uma foto, as pessoas revezam, as famílias. Então é também um atrativo, as áreas instagramáveis e isso. Mas a pessoa precisa sair realmente feliz no final do dia, né? Esse é o nosso objetivo principal, a família feliz, né? Para que a pessoa possa ter um entretenimento que muitas vezes ali ia ter que viajar 500 quilômetros para ter. Sim. Então, existe alguma influência das experiências Disney, por exemplo, dentro dessas experiências? Então, existe algum benchmark que vocês tenham feito? Então, existe sim. Na verdade, a Disney, ela é uma referência em vários setores, né? Não só na parte de experiência do cliente, mas na parte de gestão também, né? O sistema usado pela Disney, o sistema que eu falo, o sistema mesmo de compra, tudo isso, as questões faciais que tem lá, né? A famosa história do túnel da Disney, né? Que fica todo mundo circulando debaixo do ambiente. Então são várias experiências administrativas e tudo mais. A Disney é um parque mais temático, né? Ele é mais encantador e ele tem um público, a experiência para um público mais infantil. Tem, logicamente, montanhas russas e tudo, mas é um parque mais infantil ali, tanto que a Disney divide. Eu estive na Disney agora, no ano passado, e eu fui na Califórnia, e lá tem 2 parques. Um para baby e o outro para mais infantil um pouco. 2 parques Disney, um de frente para o outro. Um mais radical um pouco, outro com mais tematização para bebê. Então eles trabalham muito essa tematização. O nosso negócio, o conceito do nosso, é mais voltado para a família. Dá entretenimento para a família inteira, desde o pai até o bebê. Né? Então não o pai pode fracionar, né? Para o pai chegar ali e ter um local só, né? Porque a Disney é aquele encanto de levar os filhos, né? E a gente encontra na Disney com pessoas, famílias vestidas de Star Wars, por exemplo, né? Que assistiram o filme, tá lá o filho, o pai, a mãe, todo mundo vestido de Star Wars, dando rolê lá na Disney. Então é o encantamento que a família faz ali, voltado para o infantil. O nosso é um pouco diferente, é o familiar mesmo. Todo mundo vai se divertir, todo mundo vai ter o seu momento, né? E todo mundo vai ter uma praia à disposição, muitas vezes, né? Com esse conceito de praia, com esse relaxamento que a água e a areia traz para muitas pessoas. Que legal, que bacana. E a parte de governança propriamente dita, né? A gestão propriamente dita agora. Né? Como é que vocês pensam a estrutura hierárquica? Como é que isso é pensado? Então, isso na verdade, a gente começa com uma estrutura mais enxuta. Né? Quando você abre o negócio, você idealiza ali, você chama todo mundo para a mesa, você tem a diretoria e alguns gerentes, né? Uma parte mais enxuta mesmo, e quando você starta o negócio para a obra, você já começa a trazer a equipe de obras. Aí você começa a trazer a parte de engenharia e posicionar tudo debaixo de você ali mesmo, né? Só que quando a gente chega agora, tipo a 1 ano da inauguração, menos de 1 ano da inauguração, a gente começa já a trazer os heads mesmo, a galera mais experiente, né, que vai tratar não só a parte de controladoria, que aí os custos começam a ficar muito altos, né, o financeiro começa a ficar mais robusto, a gente traz a parte dos heads ali, e principalmente com o head de operações, e ele já começa a pensar a operação agora. Então não pode deixar lá para o final, no dia da inauguração, pensar, tem que treinar a equipe, contratar bombeiro, montar a equipe de bombeiro, montar a equipe de salva-vidas e tudo mais. Então tudo isso é agora. Então a gente tem a parte de diretoria, a parte dos heads ali, e embaixo a gente fala a parte gerencial, de supervisão e tudo mais. Então a gente começa a escalar diretoria, os heads começam a contratar essa equipe, e a equipe começa a contratar todo mundo, treinar para chegar pronto na operação. Entendeu? Aí são muitos setores, né? Posso dizer que deve ser assim, ontem a gente estava inclusive desenhando isso, são 18 Cita alguns gerências. Setores para a gente aí, alguns setores que são bem peculiares assim. Então, na verdade é o seguinte, nós temos o setor da obras, né, nós temos um setor muito importante que é o recursos humanos, né? Essa entrada e saída, turnover, é um setor muito importante na obra agora, né? A parte de engenharia é muito importante, ela que faz todos os cálculos, os acompanhamentos, os cálculos inclusive de estrutura, né? Temos o Thiago, inclusive, que é o nosso engenheiro, sócio também do negócio, e ele fica muito em cima disso. Então é um setor muito importante, porque é ali que você dá a pressão de tempo de obra. Sim. É o gargalo, né? O tempo de obra, porque chove e tem hora extra, trabalha à noite. Então talvez esses 2 aí na obra tem vários outros, mas seriam muito importantes. Quando você vai para a parte de operações, cara, aí você tem principalmente a parte do atendimento, os controladores de acesso. Essas pessoas precisam estar muito bem treinadas, porque elas que recebem o cliente de frente. Direto, né? O primeiro contato. Né? Então ali a experiência tem que começar.
Se a pessoa às vezes é mal atendida, ou não resolve o problema que precisa resolver, a experiência já começa a ficar ruim, né? Então, eu acho que essa parte de recepção é muito importante. E a gente tem experiências, né, de parques do mundo inteiro, no Brasil também, que são fantásticas, né? Que você já, no estacionamento, você já entra, já começa a viver a experiência. Tem a Disney que tem o seu trenzinho, né? A Disney tem aquele que atravessa a água também para chegar. Então, tudo isso soma. Eu acho que ali, cara, é o coração do negócio, sabe? E depois a praça de alimentação. Então, na operação, eu citaria esses dois. A linha de frente do atendimento e a praça de alimentação, que tem que trazer opção sem fila. Entendi. Sabe? Muitas opções, você às vezes não quer almoçar, outro quer comer às vezes um churrasquinho, tomar uma cerveja, outro quer comer uma pizza. Isso tem que estar acessível e de uma forma fácil de você comprar. Porque o nosso problema hoje chama-se consumo, né? Às vezes você quer consumir e não consegue. Assim como num jogo de futebol, quando você vai no jogo de futebol, no intervalo, você quer ir lá comprar uma cerveja e um hambúrguer. E aí você chega a fila, tá gigante. Vai começar o jogo. Por causa disso, mas às vezes é até difícil de conter isso. Você está no estádio com 40 mil pessoas, todo mundo quer ir no banheiro na mesma hora, todo mundo quer consumir na mesma hora. Sim. Isso é difícil. O parque, como ele abre de 8 às 18, ele tem ali 8, 10 horas, é mais fácil de você fazer esse controle para que todo mundo possa consumir de uma forma linear. Você tenha condições de comprar um refrigerante, comprar uma água. Então, essa parte da praça de alimentação, o atendimento, o digital, né? Legal. Tudo digitalizado hoje, compra através de pulseiras, né? Entendi. E compra através de Pix também, de cartão. Mas isso é o crucial. Entendi. O consumo hoje ele é crucial para quem está lá se sentir bem e também para o parque, que também precisa de ter uma linha de consumo. Porque às vezes a pessoa vai lá, tenta consumir e não consegue. Isso é ruim para o empreendimento. Não fatura, né? Não fatura. Exato. Então é difícil para a cadeia. Né? Ô, Cris, agora a parte de gestão de riscos, aí pensando na parte operacional, operação já. Sim. Como é que vocês fazem a gestão de riscos ali? Porque deve ter vários riscos, né? Afogamento, acidentes, incêndio, assim, uma série de coisas, né? Exatamente. Isso é uma parte bem importante que a gente precisa realmente de estar conectado aí com os principais players do mercado. Né? A gente olha muito isso. O que os outros parques estão fazendo com essa questão de segurança? Né? Então, muitas coisas tecnológicas e inovadoras foram implantadas nos parques com o passar dos anos. Inclusive, uma das coisas que todo mundo tem receio, né, é a questão dos ralos de piscina. Você fala dos ralos de piscina, né? Que a pessoa às vezes garra o braço, garra o cabelo. Não tem mais esse tipo de problema. Porque você não tem mais uma sucção de piscina direto da piscina. Você está ali e você é sugado. Isso não existe mais. Você hoje tem uma piscina que tem uma piscina menor, onde aquela água sai para uma piscina menor e a sucção é feita naquela piscina menor, não tem ninguém ali. Entendi. Entendeu? Não tem ninguém vê isso. Ninguém vê. Você tem uma grade onde a água passa ali, vai lá para uma piscina, talvez o tamanho dessa sala aqui, onde o tratamento e a sucção, o filtragem é feito ali. Então não tem ninguém tomando banho ali para ser sugado. Entendi. Então tudo isso são coisas que vão melhorando com o passar do tempo, né? Então essas preocupações que a gente tem, né? Mas a principal, também uma das principais, é a orientação para quem vai usar os brinquedos, né? Muitas vezes gera algum estresse quando a pessoa não quer atender às regras, está fora do peso às vezes, está fora da altura, e aí não pode andar em muitos toboáguas. Uma técnica, né? Uma engenharia naquilo ali, né? Engenharia com regra, né? Então muitas vezes a pessoa não pode andar em um equipamento, não pode descer no equipamento, ela fica realmente nervosa, a gente tem que tratar isso, que isso também é muito importante com relação a isso. E quando a pessoa vai andar no equipamento, ela tem que ser instruída perfeitamente pelos guarda-vidas, né? Questão de colocar a mão no peito, descer um toboágua com segurança, se é de boia, você tem que ter todos os cuidados ali, entendeu? Então, tudo isso. Então, são os desafios do negócio, né? Mas são desafios hoje, como eu te falei, tem que ser treinamento com certificado, empresas certificadas para dar treinamento, né? Empresas certificadas para fazer o cálculo dos toboáguas, e tudo isso também. Quando você vê um toboágua, né, com aquela tipo um caracol, ele tem todo um cálculo ali para a pessoa de vários pesos, várias alturas, poder descer ali numa velocidade e talvez ele não virar, ou uma boia não virar. Tudo isso é técnica, tudo isso é engenharia. Né? E por isso são feitos testes, né? O parque ele abre muito antes fazendo testes. Começa a fazer testes com o pessoal, vai para fazer, os técnicos vão para fazer toda essa conferência disso tudo e dar os laudos, dar as RTs, para que isso possa funcionar, entendeu? Imagino também os bombeiros devem ficar bastante
assim, atentos com isso, né? Os bombeiros, não é nem por causa de incêndio em si, Não, né? É mais a questão de alguma pessoa que escorrega, né? Ou algum que tomou cerveja a mais, às vezes, precisa de um socorro ali, né? Leva para a enfermaria, porque tem uma enfermaria também, né? Com ambulância, com tudo. Então, são esses cuidados que no parque tem que... Isso tudo aí compõe a gestão de riscos, né? Isso tudo compõe a gestão de risco. Você mapeia os riscos e vai definindo ações ali corretivas ou preventivas para aquele risco. Né? Exatamente. Então essas aí são as ações de gestão, né? Principalmente de gestão de pessoas, gestão de fluxo, mas tem os riscos também dos intempéries da natureza, né? Porque nós estamos num campo aberto. Então, previsão do tempo, tem uma estação meteorológica que nós temos. É mesmo? Uma mini estação meteorológica para calcular tudo isso. Se por acaso tiver risco de raio, a gente retirar as pessoas de dentro das piscinas, colocar em lugar ideal, tem tudo isso também. Tempestade, chuva, isso acontece, né? Às vezes você está lá com o parque aberto, cai tempestade, né? E aí você tem que acomodar as pessoas todas nos lugares seguros. Então tudo isso também é gestão que aí não está na nossa mão, né? Esse risco eu nem imaginava. Tem sim. Mas é um risco, né? E é natural e você não tem como correr dele. Não tem como correr Mas dele. tem como gerenciá-lo. Tem como gerenciar. Tem as faixas, né, de risco, né? Então as pessoas hoje têm os rádios comunicadores com toda a equipe. E você tem a faixa amarela, a faixa verde, igual no hospital você chega, né? Sim. Tem as faixas para atendimento. O parque também é assim, o parque também tem essa faixa de risco. Então a gente trabalha esse risco de acordo com a faixa, né? Que principalmente quando tempestades, assim, chuvas, tempestades. Poxa, eu não tinha nem noção da complexidade que é uma operação no parque aquático. Exatamente. Porque você tem uma parte imobiliária, Sim. Uma parte que se assemelha a um loteamento, a venda de loteamento. Você tem a parte de hotelaria, mesmo não tendo hospedagem, mas... você tem hotelaria, né? Você tem a parte de alimentação, você tem a parte de gestão propriamente dita, pessoas, etc. A experiência, são vários negócios dentro de um, né? Exatamente. É muita coisa. São muitos detalhes aí que a gente tem que gerenciar e ter que tomar os devidos cuidados, né? Com tudo isso, porque às vezes quando falta em um, né, prejudica todos os outros e tudo mais. Então a gente tem muita calma também nessa questão da inauguração, né, com todos os equipamentos ali. Então tudo isso realmente de ponta a ponta, são muitas nuances. Né? Eu te falei que são 18 departamentos, assim. Sim, muita coisa. 18 departamentos, com cada um com o seu gerente, cada um tomando conta de um setor. Né? O estacionamento, por exemplo, é um local que é gerenciado por uma pessoa, e aí tem catraca, tem pagamento, tem câmeras, seguro, né, fluxo, para a pessoa estacionar direitinho, logística para sair rápido. Logística para sair rápido. Então tem tudo isso, essa parte da segurança, né? Acessibilidade, principalmente. Hoje não tem como, né? Você fazer um empreendimento, mas negligenciando isso aí. Então todas as rampas, todos os cuidados, os banheiros, PCD também, tudo isso é colocado. Já que a gente tem um estudo também para fazer uma área específica para autismo, né? Atender essas pessoas também. Que legal. Num ambiente que talvez está num ambiente muito barulhento, né? Porque muita gente, talvez a pessoa vai para aquele ambiente. Que legal. Então tudo isso a gente pensa para você fazer uma operação equilibrada do negócio. Né? Que legal, que bacana. Eu gosto muito nesse Talks aqui da gente falar, mentorar as pessoas que estão, né, nos ouvindo. Você trazer a sua experiência de vida empresarial, que é, né, assim, interessantíssima, e a gente aproveitar e dar algumas dicas, né, para quem está com outro negócio, um outro segmento qualquer, mas que tem coisas que são básicas, né? Você falou aqui várias coisas aqui, o planejamento, estudo de mercado. Dá algumas dicas aí para quem está nos ouvindo ou nos vendo, de como ter o seu empreendimento de forma mais leve, mais efetiva, com maior sucesso, com maior chance de dar certo o empreendimento. Então, cara, a primeira dica seria essa questão de montar um time de diretores, um time de empresários que seja multidisciplinares, cada um na sua, né? Então eu tenho muito essa característica de fazer parte de grupos empresariais, onde um é do comercial, talvez o outro é o dono da terra, talvez o outro tenha o capital para investir, né? Então o outro tem a ideia, e eu entrar dentro desse meio e conectar todas as partes e fazer aquilo acontecer. Talvez isso seja o meu minha principal característica empresarial. Legal. Tirar a coisa do campo do sonho e transformar o negócio
em negócio. Legal. Entendeu? Construir realmente. Construir realmente, trazer todo mundo para a mesa, planejar, projetar, fazer o plano de negócios e executar. E aí colocar energia no negócio. Você tem que colocar muita energia. Se você quer virar um empreendimento, que seja um tamanho do Aquamais ou da Modulife, foi muita energia que nós colocamos ali para que a coisa pudesse acontecer. Né? Foco, principalmente, acordar todo dia e ir para cima do negócio e tudo mais. Então a minha principal dica seria essa, que as pessoas possam montar o seu time multidisciplinar, né, para que as coisas possam acontecer, para você não ficar somente com um projeto às vezes a pessoa tem um projeto, tem ideia, tem o dinheiro, tem o terreno e não consegue fazer acontecer. O sonho sem ação vira frustração, né? Que são essas etapas, né? Eu tenho todas as etapas de um negócio na minha cabeça, sabe? Então eu tenho calma para esperar. Então quando eu estou passando por alguma fase do empreendimento, eu tenho calma, porque eu sei qual será a próxima fase, onde eu vou chegar lá na frente. Então as pessoas, às vezes, que são muito ansiosas, elas têm essa dificuldade de esperar a coisa acontecer. Então um negócio que eu te falei, né? 2 anos de obra, mas 4 anos para o negócio realmente estabilizar em termos de operação e tudo. Então, quer dizer, você tem que ter essa calma, essa questão. Mas então a minha dica seria essa, montar o time certo, sabe? Eu, por exemplo, eu não sou bom no comercial. Se eu for vender, eu não sou bom. Eu sou bom para idealizar, para tirar do papel, para fazer a roda girar, mas no comercial eu não sou bom. Então eu tenho um sócio que é do comercial. Legal, complementar a você. Complementar, o cara vem para jogar naquela posição que muitas vezes eu tenho essa dificuldade, não tenho essa característica, né? Então é em cima disso. E a outra questão, cara, assim, que eu poderia fazer é sempre, que já entrando mais na sua área, é o seguinte, cara, sempre faça um contrato de acionista. Sempre faça memorandos de entendimentos. Legal. Assine documentos no início de uma sociedade. Sabe? Eu tenho muito cuidado com isso. E assim, quando eu vou montar uma sociedade, eu faço um memorando de entendimento que a gente coloca tudo ali, tudo. Me fala tudo que você pensa. Eu faço até perguntas assim: quem você não gostaria de ter na nossa sociedade? Legal, com quem você nunca gostaria de trabalhar? Aí, fulano não me dou bem, ciclano não dou bem, empresa tal não gosto. Coloca tudo no memorando. Você está entendendo? E para você deixar tudo claro. Esse negócio de financeiro, então, é um problema, né? Reembolsos. A partir de agora, não tem reembolso. Nós viemos até aqui com o negócio que você gastou. Ou então, não, mas eu gastei tipo 100 mil lá no negócio lá atrás, eu quero esse reembolso. Então, beleza, coloca aqui. Então, seus 100 mil será reembolsado, mas a sua gasolina, o seu café, a sua viagem que você fez... Coloca tudo no memorando de entendimento, assina ali e ali é o ponto de partida. Aí depois você vem para os contratos de acionista, você vem para documentos mais bem elaborados dita, né? Juridicamente, né? Para você começar bem uma sociedade, porque senão é um desgaste, sabe, de coisas que às vezes lá do passado que vieram e aí, sabe, você às vezes senta na mesa para fazer uma sociedade e lá na frente você perde um amigo, entendeu? Então... Existe uma frase que eu gosto muito. Eu falo o seguinte: o contrato é feito em tempos de paz para ser usado em tempos de guerra. Exatamente. Então esse contrato que foi feito em tempos de paz, ele só vai ser usado se tiver um problema. Exatamente. Porque para dar tudo certo, você nunca vai olhar o contrato. Mas se der qualquer problema, aí você vai recorrer aos documentos. E aí nessa hora, se você não tem documentos, isso fica ao critério do que é justo na cabeça de cada um. Exatamente. Porque o justo é justo para mim, mas pode não ser justo para o outro. E vice-versa. Agora, o que está escrito é o que está escrito. Você pode até não concordar, mas é o que foi combinado e é o que está escrito. Exatamente. Então essa transparência ela é fundamental, eu concordo demais com você. Exatamente. E quando a gente fala de memorando de entendimento, a gente fala de um documento não vinculativo, né? Isso. Às vezes a gente reúne aqui e fala assim, não, vamos fazer assim, 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 e tal. Amanhã, às vezes eu falo, cara, eu pensei melhor, vamos aqui alterar o que eu disse ontem e vamos melhorar isso aqui. No outro dia, eu quero melhorar isso aqui no memorando, até chegarmos num contrato definitivo. Isso, né? Exatamente. Que é o definitivo, sim, você já colocou aquilo, já amadureceu aquela ideia e já discutiu todos os pontos. Então, quando você senta na mesa, você idealizou o memorando ali, mas ele pode ser alterado. Usa-se muito o termo protocolo de intenções, que é uma intenção. Nós vamos montar um negócio, nós vamos fazer assim, eu pretendo aportar isso, eu pretendo aportar. Agora, vamos montar um negócio? Vamos. Aí é aportar. Exatamente. Né? Aí é montar um negócio, aí não tem jeito. E nessa hora é a hora que você pergunta, né? Vamos entrar pro negócio? Vamos. Todo mundo tem dinheiro? Isso. Não, eu tenho, o outro não tem, o outro não tem. Então vamos fazer uma divisão societária de um outro formato. Exato. Né? Quem entra com capital, fica né? Faz um valuation, que seja um valuation ali prévio do negócio, para você entender todo mundo que esse jogo também... De uma coisa que eu tenho evitado muito, cara,
sócios de serviço. Uhum. Sócio que entra só com serviço, com percentual na sociedade. A chance de dar errado é muito grande. Porque o serviço, que serviço é esse? Ele não é mensurável. Às vezes eu acho que você vai entregar um serviço sendo que você não entrega, eu fico frustrado, expectativa. Então eu tenho montado sociedades com sócios com dinheiro. Mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas que sejam que todo mundo aporte para que você tenha os percentuais. O sócio-serviço, talvez você faz um vesting para ele. Isso, exatamente. Um partnership com vesting. Exatamente. Porque você tem tempo de ver a entrega primeiro. Exatamente. A gente estava assessorando um cliente essa semana e era exatamente isso. 2 clientes, duas partes. Um tem dinheiro, uma família. Sim. E a outra tem só o conhecimento, know-how. E que vale dinheiro também. Sim. Mas a nossa sugestão é a seguinte: não entrem juntos ainda. Ela não vai pôr dinheiro? Não. Então ela entra com um partnership, com o vesting, e ao longo das entregas ela vai adquirindo o direito a essas cotas. É justo. Mas desde que tenha primeiro uma relação construída. Exatamente. Eu acho que essa transparência, e nós pensamos às vezes como de forma isonômica, sempre com o mais fraco, entre aspas, nessa relação. Tem que ser isonômico. Mas e a isonomia com quem está mais forte? Quem tem o dinheiro, por exemplo. E quem vai tomar o risco. Isonomia para os dois lados. É para lá e para cá. Exatamente. Isso é muito importante, né? Essas questões jurídicas. Né? Falando de questões jurídicas aí, isso é muito importante. Vocês têm muito know-how nessa questão no escritório de vocês. Obrigado. E a gente fala muito disso, né? De preparar muito bem o seu negócio com os contratos, né? Outra parte que vocês atuam também, que é a parte de IPO, né? Sim. BPO, né? Sim, o BPO. BPO que vocês fazem também é muito importante hoje, né? Você ter uma empresa séria para cuidar dessa parte também, a parte holdings, né? Eu montei uma holding para mim há muitos anos já, e eu entro nas minhas sociedades só com a minha holding hoje. Você está tranquilo. Entendeu? Você tem toda uma questão societária ali para tratar com a holding. Já estudei muito sobre isso também, para me entender quais as garantias que ela me traz, né? A segurança jurídica. Então, eu acho que é muito importante ter essa clareza para todo mundo entrar no negócio entendendo. Sabendo a regra do jogo. Sabendo a regra do jogo. Então, acho que isso é super importante. Bom. Gente, que papo interessantíssimo. Olha, que aula a gente teve aqui hoje. Foi um bate-papo leve, descontraído, mas muito técnico. E assim, aprendi muito e saio melhor desse bate-papo aqui do que eu cheguei aqui. Então, Klinger, obrigado demais. Foi uma aula, experiência muito boa. E conheçam aí, né, pessoal? Os parques aquáticos aí, muita coisa legal, né? Exatamente. Legal demais agradecer, né, pela participação. Adoro esse tipo de bate-papo, adoro o podcast, né? Muito bom. Se quiserem me seguir também, segue lá, Klinger ADM, né? Klinger _ADM aí no Instagram também. Tem todas as viagens que eu fiz para Disney, visitas em vários lugares do Brasil e do mundo aí, né? Com essas experiências do entretenimento. Então fique à vontade para seguir aí, estamos sempre à disposição. Que legal, que bacana. Valeu, turma. Obrigado. Valeu. Abraço. Valeu, brigadão. Até mais. Valeu.